noite linda, preciosa e amada Igreja de Jesus. A paz do Senhor. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa celebração. E nós temos uma maneira especial de dizer obrigado. Arrancaram aquilo que tapava a nossa boca. Eu estava esperando por esse momento. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos continuar a série que Deus tem nos dado para ministrar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia ou o seu smartphone, aquilo que você tem. O tema da nossa mensagem é sobre recomeços. E o nosso tema é o seu recomeço. Tem tudo para ser o recomeço de muita gente. Eu vou repetir. O seu recomeço pode ser o início do recomeço de muita gente. Se você não tem razão suficiente para recomeçar por você mesmo, recomece, porque atrás de você tem um monte de gente que precisa que você recomece. Ruth, capítulo número 4, versículo 13 a 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu restaurador. E seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs nos seus braços e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelas verdades que estão contidas nessa palavra. Ó Deus, que essa palavra como uma semente, ela encontre hoje um lugar, ó Deus, preparado, receptivo a esta semente, para que ela possa prosperar segundo aquilo que o Senhor tem como propósito nesta noite. Em nome de Jesus. Erga a sua mão e diga assim: o meu coração. Diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um lugar próprio para cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Assim será. Queridos, o livro de Ruth talvez seja um livro extremamente inspirativo na sua essência, e quando nós falamos de recomeço, sem dúvida nenhuma, esse livro, ele deve estar no topo de qualquer mensagem sobre recomeço. A história que envolve o livro de Ruth é que havia um homem chamado Elimeleque. No capítulo 1 você vai ver isso. Eu vou evitar de ler a história. Os 4 capítulos de Ruth é uma história muito, muito linda, muito contextualizada. Eu vou colocar um resumo dessa história. A Bíblia diz que havia um homem de Belém, de Efratá, chamado Abimeleque. Esse homem, ele morava em Belém. E a Bíblia diz que faltou pão em Belém.
A palavra Belém significa casa do pão. Então, significa que faltou pão na casa do pão. Em seguida, a Bíblia diz que por causa disso, ele saiu a peregrinar. A palavra peregrinar significa andar sem parar. Andar, continuar andando, tá? E normalmente está ligado a você andar até você voltar para o lugar onde você ia. Peregrinar, em outras palavras, usando um linguajar popular, é dar uma voltinha e chegar para o lugar. E algumas verdades que esse livro me coloca, e eu começo a olhar aqui, é que aqui nós começamos a entender algumas coisas. Por exemplo, sabe, tem muita gente que sai do lugar da onde nunca devia ter saído e para no lugar onde nunca devia ter parado. Quando Elimeleque sai, ele sai do lugar da provisão, ele sai do lugar do pão, ele sai da casa do pão. Sabe, Belém é a casa do pão. Havia um trato de Deus, havia uma profecia de Deus a respeito de Belém. Você sabe, Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Né? Não é Belém do Pará. Né? Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Havia uma profecia que daquele lugar sairia o nosso Redentor. Daquele lugar nasceria o nosso Salvador. Sabe, então, Belém era um lugar de provisão. Belém era um lugar onde Deus havia feito uma aliança, Deus havia feito uma promessa. E aqui eu começo a pensar, tem muita gente largando a casa do pão no dia que falta pão. Você sabe, eu já falei isso aqui em uma ocasião, é assustador. E eu aprendi isso muito cedo, eu trabalhei com presídios. Na minha juventude, o meu pastor me escalou para trabalhar num presídio chamado Presídio Hélio Gomes, no Rio de Janeiro. Eu devia ter 17 a 18 anos de idade. E eu ia evangelizar no presídio. E quando eu cheguei lá, o diretor do culto no presídio conversou comigo. E ele falou assim, olha, 80% a mais de todas as pessoas que estão presos são pessoas que eram cristãos ou são filhos de cristãos. 80% das pessoas. E eu me fiz uma pergunta, por que essas pessoas abandonaram a casa de Deus? E aí eu descobri ao longo daquela jornada de ministério, que seguramente muitas coisas têm a ver com as suas decisões, mas muitas coisas têm a ver com as suas decepções. As pessoas já não se sentiam mais em casa, já não se sentiam mais habitadas, já não se sentiam mais alimentadas. Sabe, em vez de ela procurar um lugar de aliança, um lugar de alimento, elas simplesmente abandonam. Entenda, vou dizer algo para você, é melhor você estar na casa do pão, mesmo que por um tempo não haja pão, do que você sair para um lugar de maldição. A Bíblia diz que Elimeleque saiu da casa do pão e parou em Moabe. Moabe era uma cidade amaldiçoada. As moabitas, elas traziam consigo uma herança terrível. Moabe era um lugar e um povo que Deus havia proibido que houvesse relacionamento. Várias ocasiões Deus alertou o povo para não se envolver com os moabitas, porque os moabitas eram amaldiçoados. Quem era Moabe? Moabe era o filho da filha de Ló. Ló havia saído de Sodoma e Gomorra, você lembra disso? E quando ele saiu, a sua esposa virou uma estátua de sal, e ele foi embora e chegou numa cidade onde ele e as suas duas filhas estavam lá. A filha mais velha teve uma grande ideia, falou para a irmã mais nova, acontece o seguinte, papai veio, mamãe não está mais aqui, e aí agora cadê a herança do pai? Então vamos fazer o seguinte, eu deito com ele hoje, e você deita com ele amanhã. Quando você deitar, vai nascer um filho. E esse filho que nasceu da filha mais velha chamava-se Moabe. Então Moabe, ele é fruto de um incesto. Moabe é fruto de um relacionamento condenado por Deus. Moabe, ele é um lugar amaldiçoado. As moabitas eram amaldiçoadas. Uma das características da moabita é que esta unção de prostituição acompanhou elas. Ao ponto de que na história da Bíblia, você vai ver que, certa ocasião, quando o rei dos moabitas, eles queriam que Israel pecasse, eles contrataram um profeta para isso. E aí o profeta falou, não posso amaldiçoar aquele povo. Eu não tenho que amaldiçoar, o povo que tem bênção de Deus, eu não tenho que amaldiçoar. Aí o rei falou, mas como é que eu faço para vencer eles? Fala assim, faz eles pecarem. Se eles pecarem contra Deus, você vai conseguir amaldiçoá-los. Aí o que foi? Vão fazer ele pecar.
pega as mulheres moabitas, faz essas mulheres dormirem com aqueles homens, e quando elas dormirem com aqueles homens, eles vão pecar, logo agora Deus pode punir aquele povo. Então Moabe é exatamente essa artimanha. Moabe é uma forma de tentação. Moabe significa coisa que Deus despreza. Moabe é o lugar que Deus não quer que você esteja. Moabe é aquele lugar que onde você está, tem maldição. Se envolver com Moabe é se envolver com pecado. Se envolver com Moabe é se envolver com coisa ruim. É se envolver com coisa errada. Veja bem, Meleque sai de Belém, sai do lugar da provisão, e ele sai para dar uma voltinha e para. E aqui eu quero começar a fazer a primeira aplicação para você. Algumas lições sobre o livro de Ruth. Nós estamos falando sobre recomeço. Algumas lições a respeito do recomeço do livro de Ruth. E a primeira lição é, tem muita gente que parou porque não devia ter deixado aquele lugar e não devia ter parado no outro lugar. A primeira lição que eu quero que você entenda é que uma decisão errada, repita comigo, uma decisão errada. De novo, uma decisão errada, quando não corrigida rapidamente, leva a outra decisão errada, que leva a outra decisão errada, que quando não corrigida, leva a uma tragédia. O que aconteceu? Ele saiu, errou. Ele foi dar uma voltinha, parou, errou. Ele ficou onde não devia ter ficado, Moabe, parou. Então ele teve uma série de decisões erradas, que culminou com a morte de Meleque. E eles não fizeram nada. Aí os seus filhos, 2 filhos, Malom e Quileon, eles casam com 2 mulheres moabitas. Mais um erro. Um erro, mais um erro, mais um erro, mais um erro. Virou uma tragédia, os 2 meninos morreram. Agora tem 3 mulheres viúvas. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, é que muitas vezes o que nos paralisa do projeto, nos paralisa do propósito, na maioria das vezes, não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. Não tem nada a ver com a decisão dos outros, não tem nada a ver com a vida dos outros, tem a ver com a minha vida. Você pode até ter sido instigado a errar por causa de alguém, mas ninguém obriga a você errar. Você só erra se você decidir errar. Ninguém botou uma 45 na tua cabeça e falou, erra ou morre. Ouça bem, 80, 90, talvez mais, dos problemas que nós vivemos só tem a ver com a decisão que nós tomamos. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. E eu vou pegar, agora assim, sabe tiro de metralhadora que pega todo mundo assim? Quando eu era pequeno, tinha um tiro de bacamarte. O que era bacamarte? O Elia vai saber o que é. Era uma espingarda assim, um cano, se enchia de chumbo e atirava. Era chumbo para tudo que é lado. Não tinha mira. Então vou dar um tiro de bacamarte aqui. Você vai entender o que eu vou dizer para você. Você quer ver uma situação dessa como todo mundo erra? Por exemplo, dívida. Eu não vou avaliar por que você entrou em dívida. Pode ser que você tenha entrado porque a inflação, porque perdeu o emprego, porque aumentou, porque... Eu não quero entrar. Mas o erro não está em você fazer dívida. O erro está em o que você faz quando você tem uma dívida. Quando você tem uma dívida e você toma uma decisão errada em cima dessa dívida, essa dívida vai aumentar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você ganha 3 mil reais por mês. E você vive com 3 mil reais por mês. Um determinado mês, você gastou 3.500. Você não tem dinheiro para pagar. O que você faz? Cartão de crédito. Qual é a sua cabeça? Fica tranquilo, mês que vem eu dou um jeito. Querido, se você não conseguiu viver com os 3 mil esse mês, como é que você vai viver com 2.500 no mês que vem? Porque você já deve 500. Aí, no mês seguinte, aqueles 500 acrescentam o juro de mais 50, de mais 70, e você agora então deve mais 500, daqui a pouco você está com 3 mil. Daqui a pouquinho recebe um telefonema e teu cartão está bloqueado. Aí você, cheio de fé, vai no banco e o gerente te dá um limite para você sair daquela furada. Uma decisão errada, ficou em dívida. Em vez de corrigi-la, como é que se corrige uma situação dessa, pastor? Mês seguinte, fecha a torneira. Mês seguinte, viva com 2.500. Mas não dá.
Porque você já ganhou salário mínimo e viveu. Aí, você vai, entra no cheque especial. Você vai no cheque especial. Agora, você não só está endividado, você não só não tem o cartão, mas você começa a usar o cheque especial para poder usar o cartão. Uma decisão errada, não corrigida rapidamente, leva a outra decisão errada, que leva a outra decisão errada, que leva a outra decisão errada. E aí, para finalizar a tragédia, você vai até o seu gerente e diz assim, cara, me ajuda. E o gerente dá uma solução especial. Não? Simples. Quanto é que você deve? Olha, aqueles 2 já virou 10. Não. Está pagando 20% de cartão de crédito. Está maluco? Vamos fazer uma continha aqui. Eu tenho um crédito para você a 6%. Aí você, puxa, eu estava pagando 20%, agora eu estou pagando 6%. Agora você vai fazer uma dívida em cima de uma dívida do dinheiro que você não tem. Sabe o que acontece? Tragédia. Aí depois você quer culpar o Lula, a Dilma, o Bolsonaro, a inflação, o coronavírus, a guerra na Hungria, a guerra no Vietnã, a guerra do passado. Aí você fala que 1924, 1935. Cara, sabe o que acontece? O problema é o seguinte, quem foi o culpado daquilo que aconteceu? Não estou falando como começou, eu estou falando aonde está. Uma decisão errada, não corrigida rapidamente, vai levar a outra decisão errada. Quando não corrigida, leva a outra decisão errada. Quando não corrigida, leva a outra decisão errada, até que vira tragédia. Elimeleque, sabe, ele parou a vida dele. Ou a vida parou ele. Porque ele não corrigiu as suas decisões. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você, cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com aquilo que você faz no dia da crise. Cuidado com aquilo que você faz enquanto as coisas estão piorando. Sabe, eu já contei essa história aqui e eu vou repetir. Um homem queria aprender a matar onça. Ele falou, quero aprender a matar onça. O sonho dele era aprender a matar onça. E ele conheceu um caçador experiente. E ele convenceu o caçador de levar ele para uma caça de onça. O caçador falou, tá aqui, vai numa condição, está aqui a arma, você pega essa arma, você vai, quando chegar no lugar, você vai ficar em cima da árvore e você não faz nada. Não faça nada. Não importa o que aconteça, não faça nada. Eu sei o que eu estou fazendo. E foi. Daqui a pouco está lá o cara intocado, apareceu uma onça parda, o cara, pá! A onça foi para trás, veio para frente, pá! Deu tiro, daqui a pouco a onça avançou nele, lanhou ele todo, arranhou. O cara matou a onça, mas saiu de lá arrebentado. Aí o cara chega em casa de manhã cedo, está a esposa dele fazendo um café. E ela pergunta, amor, como é que foi a caça da onça lá? Nisso ele olha, está passando um gatinho pardo na janela. Ele pega, pá, mata o gato. A mulher falou, amor, é o gato da vizinha. Ele falou, esse bicho se mata enquanto é miudinho. Porque se você deixar crescer, dá trabalho para matar. O que eu quero dizer para você, querido, é que problema se resolve enquanto ele é pequenininho. Problema se resolve enquanto ele é miudinho. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos administrar o problema. Crente tem um problema enorme. Tem crente que fede demais. Tem fé demais. Tem crente fedendo porque acha que vai vencer através da fé. Tem certas coisas que a fé, ela se trava na sua administração. A fé se trava na sua irresponsabilidade. Não seja irresponsável e bota na conta da fé. Tem gente que está quebrado. Não, pastor, eu criei. Eu tive fé. Hoje eu estou com vontade de contar umas histórias, pode? É. Essa eu aprendi também outra. Os caras muito crente, aqueles caras fervorosos, aqueles lá baixados, aqueles ninja, né? Aqueles ninjas, semideus. Aí o cara tá lá, não sei o quê. Aí começou a chover na cidade, Não morava em Petrópolis, não, mas era parecido. Sabe, chove na cidade, inunda a cidade. Aí daqui a pouco alguém bate na casa dele. Ó, rapaz, o vizinho, amigo, vamos embora porque vai encher a tua casa. Eu tenho aliança com Deus, cara, vou ficar aqui, vou não.
Mas eu vou ficar aqui, eu creio em Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu sou dizimista. Ainda joga na cara de Deus, né? Sabe? Aí tá bom, a água começa a subir, aí começa a chegar no andar de baixo da casa, ele sobe para o andar de cima, daqui a pouco vem a defesa civil. Ei, sai, vamos sair, vai encher a casa. Ele, não vou sair não, Deus tem uma aliança com Deus. Aí sobe um pouquinho mais, ele vai para o telhado. Chega no telhado, passa um helicóptero do corpo bombeiro, vai morrer. Ele falou, não, eu tenho uma aliança com Deus. Aí o cara morre. Aí chega no céu, poxa Deus, o Senhor me enfraqueceu. Por que o Senhor deixou eu morrer? Ele falou, rapaz, eu dei 3 avisos para você, mandei teu vizinho te avisar. Eu mandei teu vizinho te avisar, você não quis ouvir. Eu mandei a defesa civil, você não quis ouvir. Eu mandei helicóptero com o bombeiro, você viu. Agora você está botando a conta em mim? A sua fé não é alicerçada no que você quer. A fé é a certeza e não o desejo. A sua fé é a certeza. E a sua fé ela tem que estar baseada em um princípio e não numa emoção. Então aprenda a tomar decisões. Aprenda a mudar a história que pode virar uma tragédia enquanto é uma história pequena. A primeira coisa que eu aprendo no livro de Ruth é que muita gente que começou algo especial parou por irresponsabilidade, parou por imaturidade, parou por religiosidade, parou porque não soube parar e não soube voltar. O que aconteceu é que Elimeleque, ele não soube fazer isso. A segunda verdade que eu encontro no texto é que pode ser que algo dê errado, mas não precisa terminar errado. Fala assim, aquilo que começou errado, aquilo que deu errado, não precisa terminar errado. Sabe, se por esse lado Elimeleque foi esse cara, que ele não soube parar, até virar uma desgraça, agora você vai pegar uma história, um outro personagem, que é o personagem do livro, que é Ruth. Ruth entra na história e a Ruth sabe parar. Quem é Ruth? Ruth é uma moabita. Uma mulher que vinha com carimbo de prostituta, uma mulher que vinha com carimbo de maldição, uma mulher que seus pais eram amaldiçoados, sua família era amaldiçoada, sabe? A maldição estava sobre a família, havia uma maldição sobre eles. Ruth era descendente dessa pessoa maldita, chamada Moabe. Ela nasceu ali, ela não optou, ela nasceu ali. Mas Ruth decidiu interromper a maldição da família na vida dela. Você não entendeu? O que eu estou dizendo para você é que não importa o que te levou a esse lugar de fracasso, a sua decisão pode mudar esse fracasso. E Deus quer recomeçar você através de uma decisão. Deus quer recomeçar a sua vida através de uma decisão. Ah, pastor, o meu casamento, sabe, eu dei errado, querido. Então presta atenção. Cuidado com a decisão que você vai tomar nesse tempo de crise. Ah, pastor, eu comecei uma empresa, sabe, parou por quê? Cuidado com a decisão que você vai tomar. Ouça bem, sabe, aquilo que começa errado não precisa terminar errado. Aquilo que deu errado não precisa chegar até essa tragédia. Eu amo a história de Josias. Se existe um cara na minha vida que me inspira nesse princípio é Josias. Quem foi Josias? Josias, ele foi neto de Manassés. Quem era Manassés? O pior rei que passou na história do povo judeu. O pior rei. A Bíblia diz que Manassés fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Tudo que era mal aos olhos do Senhor. Manassés morreu, teve um filho chamado Amon. E a Bíblia diz que Amon andou pelos caminhos de Manassés. E ele fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Amon morreu e nasceu Josias. E a Bíblia diz que Josias decidiu não andar no caminho dos seus pais. Josias, com 8 anos de idade, tomou uma decisão de falar assim, chega, vou interromper a maldição que está sobre a minha família e vai começar comigo. E vai começar comigo. A Bíblia diz que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Josias mudou a história de uma nação. Ele interrompeu um fluxo de maldição por causa de uma decisão correta. Eu não entendo. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Imagina o pastor Rogério e a pastora Marta, que ouviu isso aqui. Ele disse, pastor, meu avô traiu minha esposa, minha avó. Meu pai traiu.
Sabe, agora meu marido vai me trair. Você quer ver outra história que eu já ouvi tantas vezes? A minha tataravó morreu de câncer. A minha bisavó morreu de câncer. A minha avó morreu de câncer. A minha mãe morreu de câncer. Eu quero dizer para você, o câncer pode acabar em você. Sabe por quê? Porque uma decisão correta muda a sua trajetória. Aquilo que começou errado não precisa terminar errado. E agora eu vou para mais um ponto. Como é que eu faço para mudar isso? Mude a aliança, que você muda o seu presente e você garante o seu futuro. As alianças que você faz determinam o que você vai viver. O que aconteceu? O que mudou a história de Ruth? Qual foi a decisão que mudou a história de Ruth? Essa mulher carimbada pela maldição de Moabe. O que carimbou? Sabe, carimbou porque ela decidiu mudar a aliança dela. Ela era descendente de um povo que adorava a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não responde. Mas quando ela conheceu Noemi, e conheceu no meio da crise, quando ela conheceu o marido dela, Malom, sabe, no meio da crise, ela entendeu que aquele Deus, o Deus daquela nação, era um Deus dela. E ela decidiu mudar a aliança. Talvez aqui esteja uma das declarações mais lindas de aliança da Bíblia. Quando Elimeleque morre, em seguida, passado 10 anos, seus filhos morrem. Agora ficam 3 viúvas. 3 viúvas. Só que a Bíblia diz que Noemi, a sogra, ouviu dizer que Deus visitara a casa do pão. Sabe, querido, eu vou falar uma coisa para você. Cuidado para você deixar a casa do pão, porque não tem pão, para buscar pão na casa do diabo. Cuidado para você não deixar o lugar da provisão, a casa de Deus, para buscar satisfação fora da casa de Deus. Mas eu não estou feliz aqui. Aí você vai buscar a felicidade lá. Só que Deus não tem compromisso com você lá. Deus tem compromisso com você aqui. Deus não abençoa com pão fora da casa do pão. Ei, se você está longe da igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Cuidado, porque você está deixando o lugar da provisão. Ah, mas você vai ter 1000 razões. Eu fui traído, mas eu fui esquinado, mas fizeram injustiçado. Querido, e o que tem a ver isso? Então, porque alguém fez algo ruim, agora você vai trazer essa maldição para a sua vida? Não dê a ninguém o poder do teu destino, o poder da tua vida, o poder do teu propósito. Não entregue na mão de ninguém aquilo que você vai ter que entregar para Deus. Eu vou repetir. Tem muita gente entregando a sua vida e o seu chamado, entregando a sua aliança na mão de pessoas que abusam de você. E aí você quebra aliança com Deus por causa de pessoas. Você quebra aliança com Deus por causa de coisas. Nessa noite eu quero dizer para você, aprenda a mudar a aliança e você vai mudar o teu destino. A aliança que você faz determina o que você vai viver. Se você está afastado da casa de Deus, ou se você ainda não faz parte desse povo, nessa noite, é noite de você mudar a aliança. É noite de você mudar a aliança. Sabe por quê? Porque para sair dessa vida que você está, é só uma nova aliança para levar para a vida onde você precisa ir. A Bíblia vai falar que ela decidiu fazer uma aliança. Ela chegou para sua sogra e falou assim, sabe, eu vou com você. Me chama a atenção nesse texto. É que existiam 2 moabitas, Orfã e Ruth. Eram 2 moabitas, casadas com os 2 filhos, Malom e Quileon. Eram 2 moabitas. E essas mulheres, as 2 moabitas, ficaram viúvas. Noemi chama as 2 e fala assim, gente, volta para o seu povo, volta para a sua casa, volta para a casa do seu pai,
porque eu vou para Belém. A órfã falou, é tudo que eu queria. Porque tem gente que ama Moabe. Tem gente que ama a vida de Moabe. Tem gente que tem prazer nessa vida desgraçada de pecado. E só está esperando uma oportunidade para vazar. Eu vou repetir. Tem gente que o seu prazer não está na casa de Deus, mas está em Moabe. Tem gente que vive pelo prazer terreno, não entendendo que o prazer terreno, ele vai te afastar do prazer eterno. Quando você vive por aquilo que quer te satisfazer nessa vida, você vai contrariar a sua vida depois daqui. O órfão beijou e hashtag partiu, voltou. Voltou. Aí Ruth fica e diz assim, eu vou não. Noemi falou, vai. Ele falou, vou não. Vai, vou não. Vai, eu vou não. Ela falou, pelo amor de Deus, não me faça isso. Não me faça isso, eu não quero voltar para aquela vida. Querido, Ruth entendeu algo. Não existe como recomeçar em cima dos erros do passado. Não existe recomeçar enquanto você não muda aquilo que levou você a errar. Não existe como. Você quer viver algo diferente? Faça algo diferente. A aliança que você vivia levou você a um caos. Muda a aliança e você vai mudar o seu presente. E você vai mudar o teu destino futuro. Ela falou assim, não faça isso comigo. Sabe por quê? Eu já entendi que você carrega algo. E não só carrega. Eu quero dizer para você, eu te servirei. Eu irei com você. Se você morrer, eu serei sepultada junto com você. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. O que mudou a vida dessa mulher que nasceu com estigma de fracasso, com estigma de maldição? Sabe o que mudou? Porque ela mudou a aliança dela. Quando ela se entregou ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro começou a trabalhar por ela. Nessa noite, é noite de tomar decisões a respeito das nossas alianças. É noite de firmar alianças que nos dão propósito, aliança que nos dão destino, aliança que nos empurram para algumas coisas. Até quando você vai ficar correndo atrás do rabo? E muitas vezes por orgulho. Mais uma verdade que está no texto. Aprenda a servir mesmo em meio à crise. Você não faz ideia do poder de um coração de servo. Aprenda a ser generoso. Porque a generosidade, ela abre portais no mundo espirituais para mudar o teu fracasso. Tenha uma boa reputação. Haja corretamente. E você vai ver Deus agindo na tua história. Essa moça chamou e falou assim, eu quero servir. Entenda, ela estava numa crise, ela tinha perdido o marido. Havia agora uma necessidade, sabe? E ela falou assim, eu quero servir. Ouça bem, querido, cuidado. Porque muita gente para de servir porque viveu uma crise. Eu vou repetir. Sentado aqui, mais um monte na internet. Você está parado porque você viveu uma crise em algum momento. E você desistiu. Cansei. Um dos maiores erros que alguém pode cometer é tomar decisões em tempos de crise. Ela decidiu servir, mesmo em crise. Mas ela não serviu de qualquer jeito. Ela serviu com generosidade. Ela serviu a sogra. Ela serviu de todo o coração. Sabe? E quando você faz algo por alguém, você abre um portal para Deus fazer por você. Eu gosto demais. Sabe? Você entender que isso é um princípio estabelecido no mundo espiritual. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus estabelece essa verdade.
Ele diz o seguinte: sede misericordioso, para que você alcance misericórdia. Perdoai, para que você seja perdoado. Dai e ser-vos-á dado. Presta atenção. Ele começa assim, o texto começa: sede misericordioso. Sabe, em outras palavras, o que é ser misericordioso? Para de ser cri-cri, cara. Quem é cri-cri com os outros, Deus vai ser cri-cri com ele. Para de ser enjoado, para não falar uma palavra ruim. Cara, é um porre lidar com algumas pessoas. Presta atenção, enquanto você for cri-cri, você está colhendo que Deus seja cri-cri com você. Você é julgado na medida que você julga. Você é tratado na medida que você trata. Quer dizer, ser misericordioso, que aí você alcança a misericórdia. Perdoa para que você seja perdoado. Sirva para você ser servido. Dai e ser-vos-á dado. Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque é com a medida que você mede, você será medido. O texto não fala de dinheiro. Em momento nenhum, pode ser aplicado ao dinheiro? Pode. O texto não fala de dinheiro. O texto está dizendo o seguinte: se você for misericordioso, você vai receber misericórdia, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você perdoar, você será perdoado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você dá, você será medido em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você servir, você será servido em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque a medida que você usa para medir, é a medida que Deus vai medir você. Então, se você está sendo privado da bênção de Deus, é porque você está privando pessoas da bênção que você podia ser na vida delas. Sirva para ser servido por Deus. Dê para que Deus possa dar para você. Seja generoso e Deus será generoso com você. Agora, por favor, entenda. Se você também for cri-cri, Deus será cri-cri com você em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou a gente só quer aplicar isso quando é vantagem para a gente. O não perdoar, você também não será perdoado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque à medida que você mediu os outros, também você será medido. Sabe qual o segredo pelo qual Ruth teve um recomeço? Sabe por quê? Porque ela decidiu medir em boa medida, ela decidiu dar, ela decidiu servir, ela decidiu ser generosa. Em vez dela ficar murmurando que perdeu o marido, ficar murmurando que passou fome, ela decidiu pegar o pouco que ela tinha, a vida dela, e ela decidiu colocar à disposição de alguém. E quando você serve alguém, você serve a Deus. A Bíblia diz que quando você serve a uma pessoa necessitada, quando você serve a um pobre, é Deus que se compromete a te devolver. Paulo fala, quando você me sustenta financeiramente, Paulo diz isso em Filipenses, quando você põe o dinheiro e sustenta um pastor, sustenta uma igreja, sustenta uma obra, não cobre de mim, porque ele termina nesse texto de Filipenses dizendo assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vos recompensará. A tua recompensa não vem de homem, a tua recompensa não vem das pessoas. Quando você faz alguma coisa para as pessoas, em nome de Deus, Deus lá em cima se compromete em fazer por você. Sabe o que mudou a história de Ruth? Sabe qual foi a base do recomeço dessa mulher que nasceu com um carimbo de maldição, que casou, perdeu o marido, agora estava indo para uma terra que não era dela? Sabe o que muda a nossa história? Sabe qual é o grande trunfo do nosso recomeço? É aquilo que eu faço no momento em que eu estou vivendo. Ela, em vez de pegar, fazer como a outra. E aqui, eu falo sobre a igreja. É sempre assim. Pastorados, é sempre assim. Dentro da igreja sempre tem órfão e sempre tem Ruth. Vou explicar o que é isso. Órfã é aquela que está dentro da igreja, doida para vazar de volta para onde estava. E quando acontece alguma coisa dentro da igreja, sai para o abraço. Mas é verdade. É verdade. Esses são os religiosos que não entenderam que você não pode servir a Deus por medo. Você tem que servir a Deus por causa do temor do Senhor. Mas graças a Deus, porque dentro da igreja tem aquela Ruth
que por mais que te mande pecar, você diz, o meu Deus é o teu Deus, o meu povo será o teu povo. Eu não te largo, porque eu quero a minha vida mudada. Graças a Deus, porque quando você prega, tem muita gente que é Ruth, fala assim, eu quero, é para mim, é do meu jeito, eu quero mudar, eu recebo. Quem é Ruth aqui? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o que eu aprendo com o recomeço de Ruth é que aquilo que você faz por alguém, Deus se compromete em fazer por você. Ainda que você esteja vivendo. Eu gosto muito desse exemplo, já falei 1 milhão de vezes. E vou falar mais uma, porque tem que dar honra, que tem honra. Eu lembro em 1914, 1913, eu fui na casa do Rogério e da Marta. Ele já estava com uns 40 anos naquela ocasião. Não. Há muitos anos atrás, Rogério e Marta estavam vivendo um tempo de transição na vida. E eu descobri que, sabe, eles não eram pastores ainda, eles estavam passando uma necessidade material, algumas privações, né? Aquilo que você já passou também, fica tranquilo. Não adianta jogar pedra nele, não, porque todo mundo já passou por isso. E eu e a esposa, então, soubemos disso. Eu peguei um carro, enchi o carro de compra, fui no Marco, só comprei pacote assim. Comprei, sabe? Eu e a esposa compramos nosso recurso e fomos visitar. Eu fiz com elas a mesma coisa. Sabe? Aí fui na casa do Roger. Cheguei na casa do Roger, a Marta não estava lá. Aí chamei os meninos e começou, né? Bota sala, aí bota arroz, bota feijão, bota macarrão, as crianças fazendo farra. Daqui a pouco a Marta chega. Amor! Glória a Deus! Eu, puxa vida, valeu, né? Aí ela fala assim, agora, amor, agora, tá vendo? A gente pode dar para aquele fulano, pode dar para o outro, pode dar para o outro. Falei, engraçado, fazendo festa com o meu chapéu. Eu falei, eu saio de lá, gasto meu dinheiro para botar comida na casa deles. E eu chego aqui, essa desavisada. Ela vai dizer aquilo que eu dei para ela, vai dar para os outros. Aí sabe o que Deus falou comigo? Sabe qual a diferença entre você e ela? Que você é fiel, mas ela é generosa. Aquela hora Deus me deu um tapa de luva. Ele falou, cala a boca, e se tiver que trazer compra de novo, traz de novo e deixa ela dar. Hoje você não precisa mais. A generosidade, ela abre um portal, um caminho, que você não faz ideia da força do serviço, da generosidade e da integridade. A Bíblia diz que, quando ela chega em Belém, servindo a sogra dela, ela decidiu ir trabalhar para sustentar a sogra. E aqui vem mais um princípio. Para recomeçar, faça o que for preciso. Para recomeçar, recomece pequeno. Para recomeçar, não desperdice as pequenas oportunidades. Já falei nisso numa mensagem recente. Sabe por que muitas pessoas não recomeçam? Porque está em cima de um salto. Ou você desce do salto, ou você não vai recomeçar. Recomece no que for preciso. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Tem gente, eu não. Eu fui vice-deus porque eu vou ser querubim. Tem gente que diz, eu fui querubim porque eu vou ser arcanjo. Tem gente que diz, eu sou arcanjo porque eu vou ser anjo. E sabe, quem não quer ser vice-deus, quem não quer ser querubim, quem não quer ser arcanjo, quem não quer ser anjo, vira demônio. Sabe por que tem muita gente parada? Salto alto. Pastor, você acha que eu vou andar de bicicleta? Não anda a pé, desgraçado. Ou não, tio? Desculpa, senhor, me perdoa. Não. Você me perdoa, foi sem querer. É que dá aquela revolta santa que... Gente, eu ouço isso mais que você pode imaginar.
Eu estou vendo gente morrendo, morrendo, e continua com o nariz em pé. Tem gente que o nariz é tão grande que já passou da testa. Você tem que entender algo. Deus resiste aos soberbos, mas Ele exalta, dá graça, levanta os humildes. Você quer recomeçar? Baixa a bola. Você quer recomeçar? Recomece pequeno. Você quer recomeçar? Faça o que for necessário. Essa moça, ela recomeçou muito embaixo. A Bíblia diz que era tempo de colheita. E aqui tem mais um princípio. Elas chegam em Belém no tempo da colheita. Aqui eu quero explicar algo para você. Tem coisas que porque você fez para Deus, você vai colher aonde você não plantou. Eu repeti. Ela não havia plantado, mas ela chegou para colher aonde alguém havia plantado. Eu tenho uma notícia para te dar. Tem gente plantando para você colher. Mas você tem que voltar para o lugar certo. Tem gente plantando para você colher. Ela chega no tempo da colheita. E aí, ela sai para respigar. A palavra respigar significa colher o que sobra das espigas. Essa é a palavra respigar. Tá? Como é que funcionava a colheita em Israel? A colheita funcionava da seguinte maneira. Era tempo da colheita, haviam aqueles homens que trabalhavam na colheita, e eles pegavam os milhos, pegavam o milho, e eles pegavam os milhos, debulhavam o milho, pegavam os milhos bons, e os milhos mais ou menos eles largavam para trás. Os milhos que não estavam bonitos, eles largavam para trás. Depois que esses homens passavam, vinham as mulheres, as que trabalhavam na casa, as mulheres que trabalhavam na casa daquele fazendeiro. E essas mulheres pegavam o que sobrava daquela colheita. E aí, depois que essa mulher pegava o que sobrava dessa segunda parte, restava o que ninguém queria. Aí vinha o pobre e ele vinha colhendo o resto do resto que ninguém queria. Isso no Rio de Janeiro a gente chama de xepa. O que é xepa? Xepa é aquele cara que vai para a feira depois de 1h da tarde. Às 10, você está lá e vai comprar uma laranja a R$15. Às 11, você vai comprar a R$12. Ao meio-dia, sabe, você vai comprar ela a R$10. E aí as laranjas que não estão muito boas e que ninguém comprou, nem a 15, nem a 12, nem a 10, o cara larga. Aí vem o cara e faz a xepa. Ele pega o que dá para aproveitar, para poder ter o que comer. Sabe, o que ela foi fazer? Ela começou pequeno. Ela foi colher o que sobrou da sobra. Eu amo esse tipo de coisa. Mas presta atenção. Qual era a marca de Ruth? Ela era fiel, generosa e íntegra. Ela servia mesmo em momentos difíceis. Ela tinha um coração que estava disposto a mudar a aliança. E eu, como disse, quando você tem princípios aqui na terra, você move o céu. Quando ela está lá, colhendo o que sobrou da sobra, o dono da fazenda, chamado Boaz, ele passa, olha para a vida daquela menina e pergunta: quem é essa moça aí? Aí disseram assim: essa é a nora de Noemi. Essa é a nora de Noemi. Aí ele fala assim: ninguém toca nela. Ninguém mexe com essa moça. Dê a ela tudo que ela quiser. Dê a ela um abrigo para ela descansar. Dê a ela água para ela beber. Dê a ela comida para ela comer. Deixa eu contar um segredo para você. Você não faz ideia de que Deus está preparando alguém para te ajudar a recomeçar, que você nem está vendo. Deus move o coração de pessoas, porque você se moveu por causa de outras pessoas. Aí Deus move o coração de Boaz. Deus sensibiliza o coração de Boaz. Por isso que ele é o remidor. Ele é o resgatador. O
Quem é Boaz? É aquele que é a comando de Deus para retribuir o bem que você fez por alguém. Quem é Boaz? É aquele que é enviado por Deus para mudar a tua história. Quem é Boaz? É aquele que vai dizer assim: ninguém toca em você. Ajude ele a vencer. Ajude ele a mudar a sua história. Ouça, Deus vai ter sempre alguém para ajudar a mudar a tua história. Se você for fiel às pessoas e fiel a Deus, Deus está levantando um Boaz para te ajudar a recomeçar. E eu quero começar a concluir. Pastorados, pode subir, por gentileza. Eu tenho mais 2 pontos. Esse ponto é importante. Aprenda a importância de ouvir conselhos e de prestar conta. Ouça, aprenda a importância de ouvir conselhos. Aprenda a importância de estabelecer pessoas sérias na sua vida, que vão te dar conselho sério e que vão te ajudar a mudar a tua história. Mas aprenda a prestar conta do conselho que você recebeu. Eu acho que ao longo desses anos de ministério, eu perdi a conta de vezes que eu aconselhei alguém. E eu poderia, talvez, se fizesse o esforço, chegar à conclusão de um percentual muito pequeno de pessoas que voltaram para dizer assim: obrigado pelo conselho. Não tem prestação de conta. Sabe o que é prestação de conta? Gratidão. Há uma força na gratidão. Fala assim: há força no serviço, há força na generosidade, há força na integridade e há força na gratidão. Essas 4 pilares estavam na vida de Ruth. Ela era íntegra, ela ouvia conselhos, ela dava relatório, ela era correta. A Bíblia diz que Boaz chama Ruth. Meu Deus, esse texto aqui é muito forte. Boaz chama Ruth. E fala assim: olha, deixa eu te dar um conselho. Faça algo. Não ande de qualquer jeito. Eu não vou deixar ninguém tocar em você. Ela fala assim: mas por que você está fazendo isso comigo? Olha só, projeta aí para mim Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Versículo 8. Ruth 2, versículo 8. Até o versículo 12. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás escolher em outro campo. Conselho. Nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares, e irás após elas. Não dei ordem aos servos para que não te toquem? Quando tiveres sedes, vai às vasilhas. Deus já está preparando tudo para ela. Deus já está preparando tudo para você recomeçar. Essa noite é uma noite de trazer Boaz para a sua vida. Sabe, quando tiveres sede, vai até as vasilhas. Sabe, existe aqui o Espírito Santo que quer descidentar a tua sede. E bebe do que os servos tirarem. Versículo 10. Então, ela inclinando-se em rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece? Não foi ele, querido. Porque ela fez, Deus fez por ela. Não foi Boaz, foi Deus que mudou o coração de Boaz. Quando ela fez algo pela sua sogra, Deus começou a movimentar o mundo espiritual para cuidar dela. Deus hoje está começando um processo de recomeço na sua vida. É uma noite de recomeços. E coisas que você fez com toda a integridade não ficou esquecido. Ouça, aquilo que
você fez por Deus, aquilo que você fez por igrejas que você passou, aquilo que você fez por pessoas, estão guardadas no céu. E Deus está liberando hoje. Deus está liberando hoje. Porque aquilo que você fez para Deus é um direito legal para Deus fazer por você. Essa é uma noite de recomeço. Esse recomeço é fruto de alguns comportamentos. Então ela, inclinando-se em rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces? Por que me favoreces? Por que fazes caso de mim? Se eu não sou merecedor, se eu sou uma estrangeira, por quê? Agora olha o versículo 11, olha o versículo 11. Olha por que Deus faz algumas coisas. Ruth 2:11, bora no 11. Respondeu Boaz e lhes disse: bem me contaram. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Ei, aquilo que você fez não foi esquecido. Aquilo que você fez para Deus não foi esquecido. Deus, Ele é responsável em divulgar o que você fez. É Deus que vai trazer justiça. É Deus que levanta Boaz. Ele diz assim, sabe, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste. Ei, alguns lugares que você foi criado, que te abandonaram, que te desprezaram, que não reconheceram. Ei, se você largou esse lugar porque você está buscando uma aliança nova, ei, Deus está vendo isso e Deus já está levantando Boaz. Deus já está levantando Boaz. Deus já está levantando Boaz. E ele diz assim, sabe, eu sei que deixaste a casa do teu pai, a casa da tua mãe. Eu sei que largaste o lugar onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. Você sabe o que eu estou falando e você sabe com quem eu estou falando. Deus está dizendo assim, eu sei porque você está aqui, eu sei porque você veio para cá, eu sei. E ele termina dizendo no versículo 12, e aqui eu quero profetizar sobre a sua vida: o Senhor retribua o teu feito, 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 e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. Ele diz, a quem agora cobre a sua vida, há uma nova cobertura, há uma nova aliança, há uma nova aliança, há uma nova cobertura.